Fala comigo, concurseiros e concurseiros de plantão, meus amigos, olha só. Sempre bom estar com vocês, sempre bom estar junto aqui, correndo atrás dos sonhos, porque, fica parado não. Entenda que, na atual conjuntura do mundo em que vivemos, se você escolhe passar um concurso público, prepara. Dias pesados virão, né? Só que a gente vai estar junto nessa. Entenda que Deus nunca dá um desafio em que a gente não consiga cumprir, né? Nunca dá uma missão que a gente não consegue desempenhar ela. Então a gente tem que ter fé em Deus, saber que Deus vai colocar no nosso caminho pessoas certas para nos ajudarem, né? Porque Deus, eu acredito muito numa frase que eu vi uma vez, nunca mais esqueci. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então Deus vai unir vocês com pessoas que têm o mesmo propósito. Às vezes o propósito de ensinar e você de aprender, uniu, né? E as coisas vão dando certo. Então na sua trajetória, vocês vão ver que vai aparecer pessoas, e eu acredito muito que são pessoas colocadas por Deus para te ajudar a vencer isso aí. Então, o primeiro conselho de hoje, seja persistente. A principal característica do concurseiro e do militar. Porque se nós estamos falando de direito penal militar, subentende o quê? Que eu estou falando com futuros policiais militares, né? Futuros militares. E nesse sentido, a principal característica do militar é o quê? Persistência. Se você sabe que no tal morro, ali ó, naquele matagal ali, você sabe que chega a informação que tem uma droga enterrada ali. Eu tenho certeza que o militar de verdade, por questão de honra, de vários fatores, ele vai correr atrás até ele achar, né? Porque ele é persistente. Então, adquira mais do que nunca essa qualidade da persistência, né? Saber o que? Preciso ser persistente. Show de bola? Então, com essa palavra de hoje, persistência. Vamos estudar um pouquinho da Polícia Militar aí. Polícia Militar não, né? Vamos estudar um pouquinho de direito penal militar com vocês. Olha só, pós-carnaval, né? Acabou o carnaval. O Brasil inicia, né? O Brasil agora volta a girar. Então, se você falou assim, vou deixar para estudar depois do carnaval, vou curtir, aproveitar um pouquinho, muita gente tem disso. E às vezes é válido. Não existe uma regra. Eu acho muito feio quando um professor, um coach fala assim, você tem que abrir mão de tudo para poder correr atrás do seu sonho. Eu acho muito radicalismo. Eu, na minha visão, eu acho que assim, cada um tem seu time. Se você aguenta abrir mão de tudo para focar e correr atrás, top, faça isso, que vale a pena. Se você aguenta. Agora você fala assim, porra, eu não aguento, eu tenho que, nesse meio, eu vou dedicar mais tempo ao estudo. Mas eu não aguento tanto. Eu preciso, às vezes, de uma vida social, né? Preciso dar moral para minha família, para minha namorada, esposa, filho. Filho, faça isso, não seja radical também não. Eu sou do tipo radical. Não me faz mal, às vezes, se eu tenho um propósito. Não me faz mal abrir mão de tudo, ou quase tudo. Beleza, mas cada ser humano é um. A gente não pode pegar um grupo de pessoas, um grupo de alunos igual vocês que me assistem, e eu fazer o quê? Generalizar. Não, é individualidade de cada um. Às vezes você precisa é daqueles caras que precisa ter uma vida social, precisa de vez em quando, um final de semana ali, sair com os amigos, né? Então o que não vão fazer? Pegar filme durante a semana, recompensa, vou ter minha vida social. Isso é errado? Não é não. Beleza? Então tenha isso em mente. Não seja aquele cara bitolado, seja o quê? Aquele cara que tem compromisso, né? Tem constância nos estudos diários, que dá super certo. Meus amigos, vamos começar a nossa aula de hoje, né? O que eu preparei para vocês? Vamos pegar de parte especial. Vamos começar falando, né? O principal crime que cai no teu concurso. Artigo 149. O que é o artigo 149? Os crimes de motim
and revolta. Meus caros, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser a nossa dinâmica de aula, professor? O que eu quero fazer com vocês? Então, vamos explicar pontos. Tenha do seu lado um papel, caneta, vamos anotar tudo aqui. O que eu estou anotando, vocês anotam aí, tá bom? Vou fazer uma leitura aqui, ou estou com meu celular aqui, né, para a gente usar, para eu fazer a leitura com vocês. Pós-aula, qual que é o nosso compromisso? Vocês vão procurar questões e fazer questões. Hoje eu estou só no canetão. Você vai fazer questões, pós-questões, ler o conteúdo, beleza? Então, minha dica aqui deve durar uns 50 minutos, beleza? Você tira ali uns 10 minutos para fazer questões, mais uns 10 para ler. Então, com 1h10 ou 1h20, você vai fazer toda uma revisão desse conteúdo. Após isso, descansa, fazer outra coisa, se tiver mais tempo, escolha um outro conteúdo e continue estudando. Beleza? Bacana? Então, meu compromisso com vocês ao todo vai ser essa revisão, depois vocês vão fazer exercício e, por fim, vocês vão fazer a leitura. Beleza? Então, comigo aqui é só dica, resumo, para vocês conseguirem acertar questões de concurso público. E assim é a rotina de vocês aí. Sempre o quê? Buscando esse ciclo. Videoaula, leitura de lei seca, exercício. Seja qual for a ordem. Ah, professor, tem uma ordem certa? Eu tenho que ver videoaula primeiro? Não, isso aí é com vocês, né? Qualquer uma que vocês começar, vai dar certo. O fato é que tem que fazer os 3. No futuro, quando tiver tudo já ambientalizado, você estiver ali com tranquilidade, conhecimento da disciplina, às vezes você vai cortar o que onde? Na videoaula, na revisão. E focar onde? Lei seca, questões. Beleza? Teve dúvida? Está muito cansado? Videoaula. Beleza? Não tem regra, não tem... É você se adaptar, ver como é que você está. E vai fazendo isso, essas jogadas, você vai montar a sua estratégia, depois que você acostumar com o edital, acostumar com as matérias, você mesmo vai montando ali o que você vai querer fazer, beleza? Então, muito tranquilo. Essa minha matéria é a matéria que você vai gabaritar, o que eu passar para você o que cai em questão, vocês vão ver, né? Se vocês fizerem a questão, então, light. Quando eu começo com motim e revolta, primeira coisa, esses crimes fazem parte de qual tópico? Qual tópico que eles fazem parte? Dos crimes contra autoridade and disciplina militares. Então, ele visa proteger o quê? Autoridade, disciplina, hierarquia, que é a base do militarismo. Precisa disso para funcionar, precisa disso para essa engrenagem girar. Então, algo que faça o que? Necessário. Tranquilo. Crime, motim e revolta, eles exigem o quê? Pluralidade de pluralidade militares, né? O código fala uma quantidade? Não, mas ele fala que são militares, então eu deduzo que o mínimo 2 militares. Tranquilo. Então, um militar sozinho consegue cometer o crime de motim e revolta? Não, não consegue cometer o crime de motim e revolta. Pluralidade militares, né? Verbos. Quando a gente está estudando parte especial, eu sempre falo, muito importante a gente saber os verbos de cada crime. Se eu falar com você o verbo do peculato, eu tenho apropriar, tenho o verbo subtrair, né? Tenho o verbo, basicamente isso, corrupção ativa, aí eu tenho o verbo dar, oferecer, prometer, concussão, exigir, né? Deserção, ausentar. Então a gente tem que saber o verbo. O que é um verbo? Verbo é a ação, né? É você praticar uma ação. O que é um crime? Eu praticar uma ação. E essa ação é considerada criminosa. Então, beleza, é isso aí. Então, verbos. Lembre sempre que o motim e revolta são 6 verbos, né? Bem tranquilo aí. Eles vão estar nos incisos que faz parte ali do tópico ali dos incisos, né? Dos incisos de 1 a 4. Quais são os verbos? Agindo, recusando, recu, negando,
assentindo, ocupando, P de praticando, Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verbos. Beleza. Até aqui, esses 3 itens assemelham entre os dois. O que vai diferenciar? Sem arma. Revolta com arma. O que é a revolta? Forma qualificada do motim. Beleza? Então, basicamente, com aquilo eu destrinchei. Ah, professor, os 6 verbos aqui dizem o quê? São coisas ligadas à hierarquia. Então, vai ser o quê? Militares. Uma boinazinha. Segue relação, se tiver mais. Praticando esses verbos contra um superior ou mais superiores. Quais tipos de conduta? Normalmente, quando a gente tem esse critério de hierarquia, normalmente vai ser esse dando ordem para esses e esses não obedecendo. Vai ser esses aqui praticando violência contra esse. Vai ser esses ocupando o quartel, né? Conforme o verbo. Então, são coisas ligadas à hierarquia e disciplina. Cara, tática de prova é o seguinte: muitas vezes a gente não dá conta de decorar tudo mesmo, não. É muita coisa a ser feita, a ser revista, muitas matérias para o dia da prova. O dia da prova é um dia tenso, é aquele dia de nervosismo, você já está muito cansado, semana você não dorme direito, o dia antes da prova você não consegue dormir em paz, ansiedade, chega lá, conferência, fica esperando. Então, assim, coisa pra caralho. Então, a gente tem que ter só essas noções, coisa rápida. Pô, caiu uma questão de motim revolta, seu CEP tem que falar o quê? Pluralidade militares, os verbos, crimes contra autoridades e disciplina militares, verbos são 6, agindo, recusando, negando, sentindo, ocupando, praticando violência, motim sem arma, revolta com arma. Então, são coisas que já, porra, clareou, esse que é importante. Então, olha só, vamos lá conferir os verbos aqui. Vamos fazer a leitura, vamos fazer essa leitura do que fechou. Vamos fazer a leitura em conjunto dos incisos que eu acho que é o mais importante do motim e revolta. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando a cumpri-la. Então, agindo, negando. Recusando obediência superior quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência. Terceiro, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência à violência em comum contra o superior. Quarto, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, navio, viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, repete, em desobediência à ordem superior ou detrimento da ordem ou da disciplina militar. Você viu como é que é grande, né, esse inciso? E por fim, não é esse mesmo, são só os 4. Pena, reclusão
de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, lembrando, né, que os cabeças, que são quem está à frente, né, aumento de 1/3. Aquele que está à frente, está organizando, mobilizando esses militares, são as pessoas, ou vão oficial no meio, eles são os cabeças, só para vocês entenderem. Beleza, então vimos o motim. Revolta, o que seria revolta? Revolta é a forma qualificada. Quando eu falo forma qualificada, eu tenho novos mínimos e novos máximos de pena. Então, olha só, aqui a pena do motim, ó, pena, reclusão, então a pena mais alta, falou reclusão, a pena mais alta, de 4 a 8 anos. Beleza. Revolta. Se os agentes estavam armados, reclusão, oito a 20, ó, que pena alta, anos. Também mais 1/3 para os cabeças. Tranquilo. Então, com isso aqui eu mato motim e revolta. Bem tranquilo, né? Exemplo que eu vejo cair em prova. Se eu tenho ali 10 militares nessa prática, todos eles estão desarmados. Qual o crime que eu cometo? Motim. Se eu tenho 10 militares, 1 armado e 9 desarmados, qual o crime que eles cometem? Motim ainda. Ah, mas tem 1 armado, professor. Mas aqui é pluralidade de militares, mínimo 2 para poder acontecer a conduta. Se eu tenho 10 militares, 2 armados e 8 desarmados, everybody, todos, cometem um crime de revolta. Ah, mas só 2 armados, sim, mas eles têm uma atuação conjunta. Os desarmados sabem que ali os outros têm armados. Enfim, aí, mesmo que eles estão desarmados, preenche o requisito. Mesmo crime para todo mundo, desde que eles saibam, né? É questão de esclarecer isso. Ou, se a questão não falar nada, ou ela falar só que tinha 2 armados, 2 desarmados, você entende todo mundo. Agora, se a questão falar assim, tinha 2 armados e 8 desarmados, só que todo mundo tinha combinado de vir sem arma, e os 2 vieram armados escondidos e os outros 8 não sabiam. Aí eu não tenho um negócio chamado de liame subjetivo, ou seja, eu não tenho uma ligação. Porque até então os caras acharam que estava desarmado, eles não sabiam dessa informação. E nem era previsível, porque eles tinham combinado de vir desarmado. Aí é diferente, aí eu posso dividir. Os 2 que estavam armados, revolta. Os 8 sem armas, não é nada, é motim. Tranquilo? Fechou. Ó, quadro completaço. Então, continuando, filho, deixa eu só apagar aí. Enquanto isso, peço você para deixar seu like, compartilhar as aulas, né? Você continue ajudando, né? A parceria o Monster concede aula gratuita para você, né? Então, se você tem interesse em adquirir os cursos, entre em contato com o Monster, tem um site do Monster, enfim, o pessoal vai te atender. Fala que é a indicação do professor Rui, que você tem mais desconto ainda, filho. Tem brilho aqui mesmo, moral é mato. Olha só, próximo crime, conspiration. Conspiração, meu povo. Não, na verdade, antes da conspiração tem um crime, eu sempre negligencio ele. Organização de grupo para prática de violência. Olha no seu código aí. Vamos ter uma conversa tete a tete. Organização de grupo para prática de violência. Eu gosto desse crime porque ele é um crime em que ele te confunde com a revolta. Então, cuidado para você não confundir organização de grupo para prática de violência com revolta. Porque ambos falam de arma. Então, a gente tem que decorar o textinho de lei da organização de grupo para prática de violência. Anote aí que este crime, ele é o único que fala assim, reunirem-se 2 ou mais militares. Ele fala 2 ou mais.
De todos os crimes que temos de pluralidade de agentes no CPM, o único que fala assim, 2 ou mais, é a organização de grupo para prática de violência. Falou a palavra bélico, organização de grupo para prática de violência, não é revolta. Cuidado com isso, tá bom? Então, olha só, olha o texto aí. Reunirem-se, o verbo reunirem-se, 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico. Grife a palavra bélico, que vai te ajudar a lembrar no dia da prova. De propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública, ou particular em lugar sujeito ou numa administração militar. Então, é coisa pública ou particular, lugar sujeito à administração militar ou não. 0 a 0, tranquilo. Organização de grupo para a prática de violência, light. Omissão de lealdade militar. Então, vamos anotando aqui quais crimes nós estamos estudando. Motim, revolta, visto. Isso. Próximo aqui, qual que é? Deixa eu ver. Omissão de lealdade militar. Omissão de lealdade, quando eu falo a palavra lealdade, é uma palavra forte, né? Mas é uma característica intrínseca, né? Inerente do militar. O militar, ele tem que ter lealdade com o superior dele. É um trabalho que nós temos que ter lealdade entre os militares, né? E principalmente com o seu superior, para o trem girar, gente. Não adianta querer, né? Se vocês já são futuros militares, não adianta você querer jogar contra o sistema. Temos que ter essa parceria, né? Eu, enquanto na minha função, tenho um tanto de superior meu, e eu tenho que ser leal a eles, né? Assessorar, né? Na conversa, falar na verdade, né? Então a gente tem que ter isso. A omissão de lealdade é o quê? É quando deixar o militar assemelhado de levar conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Ou seja, você sabe que vai acontecer um motim ou revolta, é porque o motim ou revolta ele não é assim, é do nada. Ah, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o cenário de Minas Gerais hoje. Né? Tem ali os órgãos sindicais, representantes de classe, que estão, né, pleiteando uma recomposição salarial, né? Porque a cada ano que se passa, o militar não tem database, não. O militar, tu não acha que é muito bom, cheio de vantagens? É sim. Mas tem muita coisa que a gente não tem, né? O salário mínimo, todo ano ele tem uma recomposição. É um cálculo de economia, inflação. Inflação, quantos por cento da inflação que levou a tantos por cento? O certo deveria o quê? Todo funcionarismo, tem um reajuste salarial conforme a inflação, porque a inflação que defasa o salário, né? Então, ou seja, o militar, ele, desde uma época até os tempos atuais, principalmente pós-pandemia, em que as coisas subiram muito de preço, o poder de compra seu cai. Você ganhava 10 mil em 2015, 16 e 10 mil hoje, o seu poder de compra cá atrás era muito maior do que o atual. Então está tendo um pleito junto ao governo aqui em Minas Gerais, né, dessa recomposição. Bacana. E muitos pessoal, né, líderes, representantes políticos, né, falaram assim, vamos aqui na operação legalidade, vamos fazer o que é previsto, né? Então, o pessoal está só naquele estrito de legalidade. Mas a legalidade, ela, digamos que ela tem um parâmetro mínimo, máximo e um parâmetro mínimo. Qualquer coisa que você faz daqui, aqui, você, entre aspas, né, entre aspas, toda essa conduta feita aqui, ela está o quê? Dentro dos parâmetros da legalidade. Então, filho, você fazer às vezes atuar aqui,
né, o mínimo. Exemplo, Polícia Civil recebeu um flagrante por vez, conduziu o inquérito até o final dele. Você faz o serviço, mas fica um serviço moroso, não desembola, né? Você pode fazer cá em cima. Normalmente, as forças de segurança pública trabalham cá em cima, filho. Correria, fazendo uma trem atrás do outro, né? Às vezes gastando dinheiro do próprio bolso para o trem sair. O que os caras fizeram? Pleito aí, muitos aderiram de ficar aqui embaixo. Tá fazendo legal? Não, mas tá bem no limite aqui. Até o governo responder. Não vou entrar no mérito se é justo ou não. Bacana. O fato é que se você abaixar um pouquinho disso aqui, os militares podem entrar no motim ou revolta. Né? Vamos supor, então nós estamos em dias que está nessa labuta aqui. Militares andando bem na beira da legalidade. Exemplo, os militares chegam ao ponto em que eles falam que não vai sair do quartel mais. Ó, comandante, eu não vou sair do quartel, né? Porque o governo falou nada, tá dando moral para nós, né? Falou que ia dar reposição, agora não está cumprindo a palavra dele. A gente não vai nem sair, nem vai entender nem BO. O comandante dá a ordem, vão sim. Não vão não. Em tese, estão correndo no motim ou revolta, conforme cada caso. Bacana. Só aí é onde entra a missão de lealdade militar. Cria-se um grupo no WhatsApp, hoje em dia tudo é WhatsApp, grupo, não sei o quê, Telegram. Gente, nós aqui do batalhão tal, a partir de amanhã, se o governo falar nada, nós não vamos nem sair do quartel. Pode vir o comandante lá da Rússia, dando a ordem, nós não vamos. Não, beleza. Em tese, por questão de lealdade, isso aí deveria ter sido, o cara que está às vezes nesse grupo, se ele não quiser incorrer nesse crime, ele tem que fazer o quê? Levar o conhecimento do seu superior, mandando o negócio seguinte. Esse cara aqui, a partir de amanhã, não vai sair ninguém do quartel, porque estão querendo, esperando um aumento dessa recomposição do governo e tal. Então, filho, mesmo não, antes de ocorrer tais crimes, você já pode incorrer nesse aqui. Então, digamos que se tem uma organização pretérita, já está combinando, e você não falou nada, você já pode incorrer nesse. Então, digamos que é uma fase pretérita aqui, omissão da lealdade militar. Ou no momento em que reunir a tropa e falar, recusando a ordem superior, um daqueles 6 verbos, né? Os caras, na hora lá, você não impedir, ou você não ajudar, gente, não, nós vamos sim e tal, você não demonstrar que você é contra tal movimento, você incorre aqui também, porque é um tipo alternativo misto. O que é tipo alternativo misto? Qualquer uma das duas condutas que você fizer, você vai incorrer nesses crimes. Ou seja, você levar o conhecimento do seu superior, ou no dia que estiver acontecendo, você não usar de todos os meios cabíveis para evitar, você incorre neste crime. Beleza, então, com esse exemplo aqui de Minas Gerais, que é um exemplo que quem está estudando, né, o pessoal de Minas Gerais está acompanhando, é isso. O pessoal está andando no limite. Está errado? Legalmente falando, não, questão do limite aqui. Mas, por exemplo, a partir do momento em que ele deixa de fazer sua função, eles cumpriram da mesma ordem superior, é uma coisa, eles podem correr, bem perigoso. Aconteceu isso onde? Espírito Santo. As esposas foram para frente dos quartéis. Não, vai sair as viaturas, impedindo as viaturas, precisamos de aumento, salário, né, bem ruim. Aí lá, depois que aconteceu o movimento, teve quase 1000 inquéritos de mais de 1000 policiais militares indiciados. Então, ou seja, é perigoso, né? Então, olha só, visto isso, próximo crime que nós vamos ver aqui agora, eu acho que é conspiração. Deixa eu abrir meu código aqui, pedindo na sequência. Conspiração.
conspiração, eu gosto do verbo dele, porque eu acho que o verbo dele deveria ser o quê? Conspirarem-se militares. Mas não, ele começa com o verbo concertar. Concertarem-se militares para a prática do motim ou revolta. Ele, em tese, ele tem a mesma ideia do crime, né, aquela coisa antes do motim e revolta. Olha o que ele diz: concertarem-se militares assemelhados para a prática dos crimes previstos no artigo 149. Qual que é os crimes do artigo 149? Motim e revolta. Né? Então é bem tranquilo. Concertarem-se militares. Ou o verbo concertarem-se, né, militares, bem parecido com conspiração. Outro crime que tem esse verbo, que eu vou lembrar de cabeça aqui, é o crime chamado concerto para a prática de deserção, que aí incorre também esse verbo concertarem-se, beleza? Então o crime de conspiração ele é bem tranquilo, ele é uma fase anterior ao crime de motim e revolta, então não tem muito segredo não, é bem light. Um tópico aqui, ó, isenção de pena. Sempre quando você estiver lendo o código, você vê assim, isenção de pena é um benefício que a lei dá para alguém, né? Pô, se você fizer isso, né, em tese você já teria cometido o crime. Mas se você fizer isso, não comete. Olha só, a isenção de pena é aquele que antes da execução do crime e quando era possível evitar as consequências, denuncia o ajuste que participou. Então, ou seja, a conspiração é na fase antes, eu estou conspirando, ou seja, eu estou reunindo, estou me esquematizando, estou em um movimento organizado, mas ainda não cometeu o quê? O crime de motim ou revolta. Estou aqui ainda, ó, antes, né? Vamos supor, daqui para frente comete, porque eu estou antes. Então, o código, o que o código quer dar de benefício para você? Em tese, se você está reunido ali, já está discutindo, já está elaborando, em tese já tem o que? A existência de um crime militar. Bacana. Só que ele quer dar um benefício de isentar de pena. Né? Se você levar o conhecimento do seu superior, né, o ajuste que participou, né, ainda quando era possível evitar as consequências. Não adianta depois que iniciar a execução, você querer escapar, não. Vai tomar ferro. Crime. Aqui ainda, se for antes de acontecer, você se salva, né? Quando você está em casa, deitado com a sua família, você assim, acho que não compensa fazer isso não, gente, bobeira, só vai dar estresse, né? Às vezes eu vou ter que responder por isso. Vou contar para o meu superior, porque eu vou ficar isento de pena. É uma alternativa, é uma ideia de você conseguir fazer o quê? Você vira um X9. Eu vou X9, bom, mas pelo menos eu vou ter uma isenção de pena. Bacana? Light? Top! Os próximos crimes aqui, ó, vou falar isso rapidinho, que eu estou querendo dar atenção ao violência contra o superior e violência contra o militar de serviço. Deixa eu só ver qual que está na sequência aqui. Aliciação para motim e revolta, light. Aliciar militares para a prática de motim e revolta. O que é aliciar? Aliciar é quando você... Não, vamos lá, gente. Está ali aliciando, chamando o cara. Não, vamos fazer isso, vai compensar, vai ser bom e tal. Eu estou aliciando, né? Igual vou voltar aquele exemplo aqui em Minas Gerais. Muitos estão aliciando militares a atuarem, né, dentro dos parâmetros da legalidade, mas cá no limite, aqui embaixo. Bacana, até aí tá legal. Agora, se tiver militares aliciando para os policiais cometerem crime de motim ou revolta, não, vamos lá, gente, vamos para o quartel, não vão sair, vamos lá, vamos participar com nós do movimento. Aliciação para a prática de motim ou revolta. Não tem como falar nada. Incitamento. Incitamento é um crime legal.
que o incitamento ele é a três coisas. Incitar é você incitar, vamos lá, jogar lenha na fogueira, é um incitamento. Mas incitar aqui a prática de motim e revolta, não. Eu estou incitando a desobediência, eu estou incitando a indisciplina e eu estou incitando o quê? A cometimento de um crime militar. Então ela é três coisas, então eu posso citar, como é que ela fala aqui, ó? Um artigo 154, aliciação para motim e revolta. Aliciar militar assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Reclusão de 2 a 4 anos. Incitamento, incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Reclusão de 2 a 4 anos. Né? Tranquilo. Apologia de fato criminoso do seu autor. Apologia é meio que uma exaltação do fato criminoso ou do autor do fato criminoso. São essas duas vertentes. Beleza. Agora eu quero essa parte aqui, que é o artigo 57 para cima. Que é o quê? Deixa eu apagar aqui. Violência contra superior. Tranquilo. Só que aqui o que é muito relevante é um tópico chamado formas qualificadas desses crimes. Então, olha só, violência contra o superior é bem tranquilo. Praticar violência contra o superior. Artigo 57, detenção de 3 meses a 2 anos. Lembrando que qualquer um desses dois crimes, se você praticar a violência, a depender do caso, ela vai gerar o que de consequência? Uma lesão corporal. Então, além de responder por esse crime, você responde por uma lesão corporal. Então, todo mundo tem certeza que sabe disso. Aqui visa tutelar o quê? A integridade física do militar? Não. Aqui visa tutelar a autoridade e a disciplina militar. Lembrando sempre, os crimes que eu estou falando na nossa revisão de hoje fazem parte do tópico dos crimes contra a autoridade e a disciplina militares. Beleza. Formas qualificadas, eu tenho 5. Primeira, se a vítima, ela é o quê? Comandante que pertence ao agente. Ou se a vítima é o quê? Oficial general. Deixa eu ver se fala que é oficial general mesmo. Isso. Aqui olha a função. Se é o comandante que o autor, o comandante do autor, o comandante da unidade que pertence ao autor, ou se o cara é oficial general. Então, a questão aqui é funcional. Aí nós vamos ter do crime que era de 3 meses a 2 anos, ele vira de 3 a 9 anos. Beleza? O próximo, uso de arma. A arma, você tem que botar na sua cabeça que é o quê? Vai ter um aumento de 1/3 na pena. Então, eu pego ali a pena base, que é 3 meses a 2 anos, e dou um aumento para ela de 1/3, se tiver uso de arma. Faca, arma, qualquer objeto usado como arma nessa violência. Terceiro, se ela resulta que lesão corporal, é aquilo que a gente falou aquela vez.
se temos a presença de uma lesão corporal. Lesão corporal, o que ela faz? Ela soma. Eu pego esse crime de 3 meses a 2 anos e vou somar com a lesão praticada. Aí eu tenho que saber, a lesão, no Código Penal Militar nós temos lesão levíssima, leve e grave, e a forma qualificada da grave que a doutrina chama de gravíssima, beleza? Quarto, se resulta morte. Se dessa lesão, dessa violência contra o superior, eu tiver o que? A morte do superior. Então, eu faço até um caixãozinho aqui, ó. Caixão. Morte. Aí dá o crime, filho, olha só. Do crime que é a pena base, 3 meses a 2 anos, ele passa a ter o crime de quê? 12 a 30. Beleza? Então aqui, 12 a 30 anos. E a quinta, se é o quê? Se ocorre em serviço. Às vezes essa violência pode acontecer com o pessoal de folga, lá de férias, numa boate, numa praia. Outra coisa é se ocorre em serviço. Se ela for serviço, ela vai ter um aumento de pena da 6ª parte. Saúde? Então, aumento de pena de 1/6. Tranquilo? É aqui light. Então, essas formas qualificadas a gente tem que decorar. Isso aqui não tem como fugir, não. Beleza? Violência contra militar de serviço. É qualquer militar que tiver de serviço, professor? Não, anote aí. O crime do artigo 158 não é para qualquer militar que tiver de serviço. Eles são de funções pré-determinadas. Quais funções? Oficial de dia, de serviço ou de quarto, contra sentinela, vigia ou plantão. Então a questão, se ela quiser esmiuçar o artigo 158, ela tem que destrinchar isso. Oficial de dia, serviço de quarto, sentinela, vigia ou plantão. Cuidado se ela falar qualquer outras funções diferentes. O crime de violência contra o superior ocorre contra violência contra o militar de serviço, ocorre contra o militar que está de intendência, né, ou militar auxiliar do coordenador do turno. Não. Tem que falar oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão. Tem que falar assim. Qualquer coisa diferente disso, não é esse crime. Beleza? Aqui visa tutelar o quê? Algumas funções, né? Ponto. Formas qualificadas. Aí a pena do crime. 3 a 8 anos. É maior. Detenção 3 meses a 2 anos. Reclusão de 3 a 8 anos. Então, esse crime aqui, a pena é maior. A gente consegue vislumbrar isso aí. Formas qualificadas. O que aqui são 5, aqui são o quê? Só 3. Eu repito. Essa, eu repito essa, e eu repito essa. Então, eu vou repetir A2, do violência contra o superior, A3 e A4. Eu não repito essa do comandante que pertence ao agente, porque essa é função oficial general, porque aqui eu tenho que ser oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão. Não é do comandante, é dessas funções. Então, obviamente, eu não ia usar esta. E se ocorre em serviço? Pela lógica, vai ser em serviço. Então, não justifica eu ter o aumento da 6ª parte. Mantenho o quê? Somente os 3, beleza? Arma 1/3, cuidado, gente. Na hora da prova, eles vão jogar esse arma aí metade. Cuidado, estou vendo já. Lesão corporal, soma, pena tal, mais a lesão hora praticada, morte. Aí tem uma qualificadora da pena. Fica uma pena bem alta, beleza? Meus nobres, então, só encerrar nossa revisão aqui, nós destrinchamos o crime de motim. Falamos de organização de grupo para de violência, omissão de lealdade,
conspiração, né? A isenção de pena do crime de conspiração, aliciação para a prática de motim ou revolta, incitamento, apologia a fato criminoso e do seu autor. E viemos para violência contra o superior e violência contra o militar de serviço. Foco onde? Formas qualificadas. E aqui as funções já pré-determinadas. Show? Conforme combinamos, solicito, né, para não falar determino, que vocês agora façam o quê? Procurem questões desses crimes que eu falei, bastante crime. Nossa aula aí, nossa revisão é de média de 50 minutos, bastante crime. Questões, fez umas 10 questões, né, de 5 a 10 questões. Vou ler, deixa eu pegar aqui, artigo 149. A gente falou até o artigo 158. 9 artigos foram falados aí, cheios de detalhes. São os artigos que mais caem, né? Tem um crime de desrespeito ao superior, que é desrespeitar ao superior diante de outro militar. Tem que ter a presença de outro militar, que eu não falei aqui, mas é só isso. Desrespeito ao superior, crime de desrespeito ao superior. Respeitar ao superior faz parte dos crimes contra a autoridade e disciplina militares e tem que ter a presença de outro militar. Ponto. O desrespeito ao superior juntado com esses outros artigos, eles são o principal foco desse capítulo para você, para a sua prova, beleza? Então, espero ter ajudado vocês, que Deus continue iluminando o seu caminho. Tenho certeza que a vitória é garantida caso você seja determinado, persistente, disciplinado, constante, né? E organizado. E vai e vença, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, ó. Fui!